Oi, Vi. Vamos lá. O pessoal tá chegando. Oi, amor. Oi, Rafa. Tudo bem? Quanto tempo? Olá, boa noite. Vamos chegando. Tudo jóia. Oi, Kelly. Boa noite. Olha só, gente, o Christian já chegou aqui. Já vou adicioná-lo. Pessoal, vou pedir para vocês irem aqui nesse aviãozinho, indicarem essa live para algum amigo seu, aquele amigo que nunca tem tempo para nada, para fazer uma atividade física ou para encontrar você, né? Aquele amigo que só reclama, que só trabalha. Então, assim, não percam essa oportunidade. Essa live vai ser sensacional, com dicas muito práticas. O Christian é sensacional, né? Ele é a maior autoridade em alta performance e produtividade do país. Então eu aguardo vocês, tá? Pronto. Olá, Christian, boa noite, tudo bem? Eu tô ótimo. E você, como vai? Tudo jóia, direto de Orlando, né, Christian? É, perto de Orlando, mas estamos por aqui, né? É? Ah, então tá bom. E, Christian, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, tá? A sua atenção para fazer essa live com a gente hoje. Tenho certeza que assim vai impactar a vida de muitas pessoas, como você tem impactado nos últimos anos, né? Como impactou a minha logo no começo da minha carreira também, né? Eu acho que um dos primeiros livros que eu li sobre produtividade na minha vida, sou farmacêutica, né? Quando a gente sai da faculdade de farmácia, a gente sai muito técnico naquilo da farmácia, né? Mas o primeiro livro que eu li foi A Tríade do Tempo, né? Que eu acho que impactou demais a minha vida e mudou muito a minha maneira de trabalhar também. Muito obrigado pela leitura, pelo tempo dedicado. E vamos ver o que a gente consegue ajudar hoje as pessoas, né? A concorrência é grande. Esse horário, quando eu fui aqui, estava vendo, tinham Aham, 18 lives acontecendo, sim. né? Não, 18 lives. esse horário é a invasão das lives, né? O Instagram é invadido. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai bombar. O pessoal está chegando. Aí eu orientei o pessoal a irem nesse aviãozinho aqui, indicarem para os amigos, aquele amigo que nunca tem tempo para nada, gente. Não faz uma atividade física, não encontra os amigos, não cuida da família, tá? Vocês vão aprender técnicas para conseguir conciliar tudo isso, tá bom? Bom, o Christian, eu tenho certeza que a grande maioria aqui já o conhece, ele é a maior autoridade em alta performance e produtividade do país e é autor best-seller também de 7 livros, né? Um deles, que é A Tríade do Tempo, esse que eu falei agora, que foi o primeiro livro que eu li sobre produtividade, é sensacional. Para quem nunca leu os livros dele, eu aconselho a ler A Tríade do Tempo primeiro. As técnicas que ele tem ali, né, Christian, são muito É o, práticas. é o que eu recomendo. Leia a tríade primeiro, depois é para os outros, né? Sim. Aí um outro livro também, que é um desses 7, que particularmente é o que eu mais gosto, é Equilíbrio e Resultado. É, que agora ele Esse está com aqui. outro nome. É por que que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Ah, sim, é verdade. Aqui tá aqui embaixo, é verdade. Ele é excelente, eu gosto muito desse livro. E 60 estratégias práticas para ganhar mais tempo. Esse Esse livro é aqui bom. é muito legal. Eu recomendo porque esse livro ele é um manual. Ele é muito prático também. Então, se você não quiser ler inteiro, leia as partes que te interessam. Você pode ler ali sobre como passar mais tempo com a sua família, sobre até home office, né? Como ser mais produtivo no trabalho. Então, são vários temas que você pode consultar ali isoladamente, né, Christian? É, essa foi realmente a ideia do livro, a gente pegar vários temas e fazer capítulos que a pessoa possa pegar e ler pontualmente e já ter alguma prática ali para fazer.
bem direto, prático e rápido, como eu gosto de ser. Sim, você é mesmo muito direto, muito prático. Eu costumo falar que você não enrola, eu assisto seus vídeos, suas lives, então assim, eu vou orientar vocês, peguem papel e caneta, porque o que o Christian fala, vocês têm que colocar no papel. Ele é muito direto, muito objetivo, tá bom? Então, Christian, eu falei um pouco de você, né? Sei também que você é apaixonado por tecnologia e que adora velejar. Velejar é uma coisa nova, mas putz, tá tomando um bom espaço Sim. da minha vida, eu adoro, é coisa... Olha, uma das coisas mais gostosas que eu já fiz na vida, viu? Realmente é Ai, que muito bacana. bacana. Você já Que velejou? bacana. Nunca, nunca. Mas Precisa. tenho vontade, tenho vontade. Deve ser Quando estiver aqui nos demais. Estados Unidos com o Rinaldo, por favor, vamos velejar, porque é fantástico aqui. Nossa, com o maior prazer. Obrigada pelo convite. Christian, eu falei um pouco de você, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua história e contasse como foi a virada na sua vida para que você se tornasse mais produtivo. Bem, acho que essa história já até é bem conhecida e você sabe que chega uma hora que eu até canso já de falar dessa história, Sim. porque às vezes eu fico me perguntando sobre isso, né? A gente tem que, obviamente, o nosso passado criou o nosso presente, mas não é Sim. ele que vai garantir o nosso futuro. Não. Então as histórias são fundamentais, eu acho que ajuda as pessoas a entenderem. Por exemplo, eu comecei com tecnologia, Uhum. e aí eu tive uma empresa grande de tecnologia, aí eu tive um alto estresse num momento dos 18 para os 19 anos, e aí eu comecei a estudar produtividade para salvar minha vida, literalmente, e foi aí que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Aí eu fiz um software que virou uma pesquisa, essa pesquisa virou um livro chamado A Trilha do Tempo, que eu lancei a primeira versão em 2004, mas teve várias edições. Essa que você mostrou é a penúltima. Eu fiz uma Uhum. nova edição em 2000, finalzinho, comecei em 2019, que tem toda a revisão de texto, pesquisa, enfim, coisas do tipo. Aí eu comecei a me dedicar a essa área de produtividade, eu fundei uma empresa chamada, eu vendi minha empresa de tecnologia, e aí eu fundei Sim. uma outra empresa chamada Triad, que é uma empresa focada em produtividade, para ajudar as pessoas a literalmente terem mais tempo, e a gente focou em grandes clientes, né, em grandes empresas, e aí eu fiz isso durante muito tempo, quase, sei lá, 16 anos fazendo isso, Uhum. na Triad. A gente atendeu mais da metade das maiores empresas do Brasil, implementamos muito projeto de consultoria. Foi assim, eu tive uma experiência fantástica sobre produtividade. Eu acho que no Brasil, eu não sei se tem algum consultor que tenha o nível de know-how que a Triad desenvolveu e que eu desenvolvi com tantos projetos, com tantos programas de implantação e tantos anos aí nessa estrada. Então isso me deu Uhum. uma bagagem muito legal para falar de produtividade para as pessoas, para as empresas, enfim. O pessoal Sim. perguntou se o livro está na Amazon. Sim, os livros estão Uhum. na Amazon. Procura por Christian Barbosa que você vai achar. Sim, é muito fácil de encontrar, gente. E assim, são livros super vendidos, mega vendidos, né? Então, muito interessantes mesmo e muito práticos. Não é enrolação que está ali, tá, gente? São práticos com resultados assim consistentes que você consegue se você aplicar, né, realmente aquelas ferramentas, aquelas técnicas. Bom, hoje o nosso assunto aqui, Christian, como eu sou da área da saúde, nós estamos aqui no Instagram da Farmácia Cedrone. Aqui também tem muitos profissionais da saúde e muitos empresários também, que são nossos clientes, né? Mas hoje a gente vai falar sobre a produtividade e a saúde, né? Muita gente acha que a produtividade, que saúde e produtividade não tem nada a ver, principalmente aqueles workaholic, né? E, na verdade, a produtividade ela influencia totalmente a saúde, tanto mental, emocional e física também. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você não faz o que você gosta, se você não passa tempo com a sua família, você acaba também não dormindo direito, você influencia na sua produtividade no dia seguinte. Então, conta pra gente, Christian, quais são as características, o comportamento das pessoas improdutivas, né? O que causam a improdutividade? Bem, em primeiro lugar é o seguinte, né? Eu vou sair falando, aí você me para quando você Pode quiser. falar, não, fica à Tá? vontade. Primeira coisa todo mundo quer ser produtivo, ponto. Mas ninguém quer pagar o preço para ser produtivo. Ser Sim. produtivo tem muitas coisas envolvidas. Quando as pessoas viram e falam assim, eu não tenho tempo, não tenho tempo para nada, minha vida está na correria, as pessoas literalmente elas estão aceitando essa posição, elas estão adquirindo esse padrão de comportamento de literalmente não ter tempo, de literalmente estar correndo, de estar com a vida desse jeito.
E, de certa forma, elas não têm tempo porque elas gostam disso. Olha só que coisa louca que eu estou falando. Sim. Você não tem tempo porque você gosta de não ter tempo. Você gosta de estar ocupadinho, você gosta de estar correndo, você gosta de estar nessa agitação. Porque quando você fala para alguém, como é que tá a vida? Ah, estou na correria. Ah, você tem algum tempo para falar comigo? Não, não tenho. É uma muleta. Assim, né? as pessoas adoram estar ocupadas. Porque se a pessoa não está ocupada, inconscientemente ela acha que ela está o quê? Improdutiva, que ela está desocupada. Ela acha que literalmente ela é vagabunda até. E aí as pessoas, elas querem estar ocupadas, elas passam isso para a sociedade para se manterem nesse padrão de sempre estar fazendo alguma coisa. E agora a pergunta é, quem diz que você tem que estar sempre fazendo alguma coisa? Quem diz? Por que você não pode, por exemplo, agora que você está de casa, vamos supor que você, sei lá, você levantou às 5 da manhã, e aí você começou a trabalhar às 6. Aí deu 3 da tarde, cara, que você já cumpriu basicamente a sua carga horária, o que te impede de passear, de fazer nada, de ver um vídeo, de ver um filme? Não, as pessoas acordaram às 5 e vão trabalhar às 6 e vão estar até às 6 da tarde, porque é o horário da empresa que eles vão ficar lá, trabalhando mais cedo. E é algo bem cultural também, né? Total, as pessoas gostam dessa ocupação. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é, para ser produtivo, você tem que querer ser produtivo de verdade, e não da boca para fora. Todo mundo quer mais tempo, mas nem todo mundo quer pagar o preço para ter mais tempo. Esse é o ponto. Então você quer ser produtivo, mas você fala que você está ocupado. Cara, isso é uma desgraça, assim. Então, é muito melhor que você seja muito mais pontual, muito mais objetivo, muito mais decidido naquilo que você quer, do que você ficar simplesmente refém de você mesmo. Porque você não é refém das coisas, você é refém de você mesmo. Então, quando você está aceitando compromissos, quando você está dizendo sim para certas atividades, você está dizendo não para as outras. E essas nãos que você está dizendo são literalmente aquilo que você realmente queria estar fazendo, e você não faz. Então, assim, acorda para a vida, se liga. Você não é produtivo porque você não quer pagar o preço para ser produtivo. Porque para ser produtivo você vai ter que dizer não para alguém, você vai ter que cortar as suas demandas, você vai ter que enfrentar o seu ego. O ego é a coisa mais difícil do mundo. Imagina que coisa incrível você olhar no espelho e falar assim, pô, eu hoje não vou fazer nada. E você falar para as pessoas, e aí, como é que tá a vida? Cara, hoje estou descansando aqui, estou coçando no sofá. Existe um preconceito, né? É? Existe um preconceito muito grande. E as pessoas acham lindo chegar às 7 no trabalho e sair às 21 horas, né? Então, assim, as pessoas acham lindo. E, na verdade, elas não produziram o que deveriam produzir. Mas o problema não é esse. O problema é pior que isso. O problema é o seguinte, as pessoas estão literalmente maquinizadas, elas já são robôs. Olha que incrível. A gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas viraram robôs, onde elas vão lá, fazem o trabalho, voltam para casa, dormem, recomeçam, tudo robozinho. E o pior é o seguinte, elas são robôs hoje e lá na frente vão ser substituídas por robôs. Então a gente já está vivendo a era dos robôs. Tem gente que fala assim, a era dos robôs está vindo aí. Não, você já é um robô, você é um robô de você mesmo. Você é um robô, literalmente, está totalmente ali, viciado naquela coisa, naquele horáriozinho, naquele padrãozinho, naquele jeitinho, e aí você vai ver uma vida sem graça, uma vida que literalmente não vai te agregar em nada, uma vida que vai te deixar cada vez mais pobre. E quando eu falo pobre, é pobre de vida, é pobre de aproveitar, é pobre de você literalmente parar para pensar sobre as coisas que você está fazendo, né? E aí, putz, isso tudo muda. Então, assim, aprende a literalmente mudar o seu padrão de produtividade. Aprenda a querer correr os riscos, aprende a querer mudar, fazer as mudanças que você precisa fazer e começa fazendo pequenas mudanças. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que parar para pensar. A gente precisa ter a coragem, né? Eu acho que fala de coragem para jogar fora aquilo que não nos traz resultado, né? E é uma luta mesmo. Eu li sobre uma luta interna que você falou num vídeo, e realmente é aquilo, né? A gente briga com a gente mesmo, né? A gente olha no espelho e é aquela luta. Como é que eu vou falar não para isso? Como é que eu vou jogar fora aquilo que, sei lá, eu batalhei tanto tempo, mas não está te trazendo resultado, né? E assim, a maior coisa difícil das pessoas, elas terem essa autoconsciência, elas terem esse autotoque, sabe, com elas mesmas. E para começar, por exemplo, esse momento que a gente está vendo no mundo agora, a gente começou dizendo, pô, tem 18 lives. Gente, eu tô vendo influencer, tem alguns amigos meus, não é um ou dois, não, tem vários, e os caras estão fazendo live de manhã, à tarde e à noite. Nossa, é loucura. Primeiro, é um porra de um vagabundo, que não tem nada para fazer. Né? Ou seja, ele tá ali tentando ganhar mais audiência, que absurdo, né?
Eu já falei para alguns deles, falei, pô, vai trabalhar, rapaz, fica só fazendo live. Aham. Mas live é meu trabalho. Não, live não é teu trabalho, live é o teu ego, em primeiro lugar. Sim. Então, o cara faz as 3 lives. Segundo, ele tá lá robotizando um monte de gente. As pessoas vão lá e elas começam a ver uma live. Aí tem gente, sério, eu tava nessa live desse meu amigo, na terceira live do dia dele. E eu tava vendo lá algumas coisinhas, que ele falou, cara, vê essa live que eu vou falar um negócio, talvez te chame lá pra gente falar. Eu falei, vou ver 5 minutos, vi 5 minutos. Aí eu vi uma mensagem assim da pessoa. A pessoa falou o seguinte, cara, eu vi essa tua live 3 vezes hoje. Que incrível, a terceira vez tá caindo a ficha. Eu pensei assim, meu Deus, olha isso, essa pessoa perdeu 3 horas do dia vendo o meu amigo A falar as mesma mesmas live. coisas. Esse cara é um estúpido. Esse cara tem que pegar a cabeça dele e bater na parede. Porra, pode fazer alguma coisa da tua vida em vez de ficar vendo live dos outros 3 vezes, ô idiota. Mas as pessoas são assim. Entende? Então, a gente está vivendo um momento onde live é o cara tá lá, eu vou absorver conhecimento. E eu falei hoje, numa outra live que eu participei, que eu falei o seguinte, cara, para de ver tanta live. Sabe por que você tem que parar de ver live? Porque é o seguinte, você tá vendo as lives, e assim, não tô dizendo que as lives são ruins, tem lives muito boas, tem lives incríveis, tem lives com conteúdo de ouro ali. Só que chega uma hora que o teu conteúdo, cara, que todo esse conteúdo na tua cabeça já não faz mais diferença. Você começa a ser improdutivo por causa do excesso de conteúdo. É muita informação. E não é nem só informação, é o excesso de motivação que entra dentro de você. Porque você começa a chegar e você fala o seguinte, cara, eu vou ver aquele cara lá que me empurra, vai fazer, vai mudar sua vida, vai mudar sua carreira, vai mudar suas finanças. Aí você fica vendo isso. Aí vem outro cara lá falar outra coisa parecida. Quando você vê, você fala assim, eu estou no ritmo de fazer. E aí você não faz. 90% das pessoas que estão vendo um monte de live não saem do lugar. Por que não sai do lugar? Pela simples forma como o teu cérebro trabalha. O seu cérebro é um balde. E aí você está botando bolas nesse balde. Só que o que acontece? Para as bolas fazerem alguma coisa, as bolas têm que interagir, as bolas têm que clicar, as bolas têm que girar dentro do balde. Se está cheio de bola dentro do seu balde, sabe o que vai acontecer? As bolas não se mexem. Você não cria, você não desenvolve, você não se motiva, você não faz nada. Mas você tem a certeza de que você está cheio de conteúdos novos. Então, esse é o problema. Esse é o problema do excesso das lives. E quando eu falo isso, assim, pega uma live na semana, 2 lives na semana, 3 lives na semana, e aí pega essas lives, sabe o que você faz? Guarda elas para você, coloca num papel, anota aquelas atividades, e aí você começa literalmente a aplicar aquilo. Agora, não adianta você querer ver. Se eu ficasse dando live para você, e eu fiz uma semana de lives, e lives que eu faço de 30 minutos, 40 minutos, Sim. Eu já acho que é demais. Inclusive, essa live vai ter aproximadamente 40 minutos, pessoal. Eu aprendi com o Christian nessa live que ele falou. É porque o que a gente fala em 1 hora, a gente fala em 40. Fazer live de 1 hora é só fazer o quê? Live de 1 hora tem 2 coisas. Primeiro, é o pacote que te botaram. O Instagram te deu 1 hora, as pessoas fazem 1 hora. Se desse 90 minutos, a galera fazia 90 minutos. Parei 90 minutos. É tudo gado. É tudo gado. Esses caras são gado, eles estão seguindo uma onda. E aí daqui a pouco o Facebook, o Instagram vai lá e muda a regra. Agora é live de 45 minutos. Aí o gado vai fazer o quê? Vai fazer live de 45 minutos. 45 minutos. Eu falo, não seja gado. Não seja gado de quem é gado, não seja o gado que vai seguir o gado. Então para de ser gado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, quando você para e você começa a pensar fora desses padrões, fala assim, cara, o que é útil de verdade para mim? Esse é o primeiro ponto para você ser produtivo. Então, assim, se você escolhe um tema, escolhe uma temática, escolhe um assunto, pega esse assunto e aí você mergulha nesse assunto, aprende de verdade, com um projeto prático para implementar. Não adianta nada você ver live sobre finanças se você não for investir alguma coisa na semana seguinte. Não adianta nada você ver uma live minha de produtividade se você não for planejar alguma coisa no dia seguinte, no dia mesmo que a gente está vendo. Então, assim, tem que ser muito fresco, né? As pessoas elas estão se iludindo. Então a gente está vivendo o momento Covid, onde as pessoas estão em casa tristes, isoladas, onde elas estão se auto-iludindo com esse monte de conteúdo que para elas não vai servir para nada, mas eles vão que nem gado aplaudir, dizer fantástico, tal, não sei o quê. E aí, cara, o mundo vai assim. E aí a gente não faz a diferença. E aí a gente cria um mundo de gados, onde as pessoas estão sendo guiadas dentro de um pasto para lá na frente serem abatidas. Porque é isso que o mundo está passando. A gente está passando, nossa, o Instagram é o pasto, e as pessoas estão virando gados e os gados estão pastando aqui no Instagram. É isso, essa é a verdade nua e crua. Se você não quiser concordar comigo, fantástico, porque o mundo não é só de quem concorda, o mundo é de quem discorda, mas discorda de forma respeitosa. Né? Não é porque eu discordo de uma pessoa, tem caras que estão na internet que eu não gosto do conteúdo. É um conteúdo que eu não curto. Mas assim, eu discordo deles. Quando eles falam A, eu falo, puta, mas isso é B.
Mas assim, não é por isso que eu Aham. vou ficar xingando, vou virar hater, não é disso, porque isso, o mundo Não faz cresce. sentido. Às vezes uma ideia idiota de um amigo meu que fala de motivação, eu pego aquilo e falo, pô, vira piada num conteúdo meu de produtividade, entende? E assim é a Sim. vida. E todo mundo cresce, eles fazem piada de mim, e é isso que a gente está literalmente tendo que evoluir e fazer acontecer. Então, eu queria agradecer você pelo espaço para a gente discutir essas ideias, falar de Nossa, eu produtividade. que agradeço, imagina. É um conteúdo muito, eu acho que muito importante, muito válido para a gente, né? Porque realmente a gente vive uma onda em que a gente se ocupa com tantas coisas, a gente vive no piloto automático e não tem tempo, muitas vezes, para praticar uma atividade física, para cuidar da saúde, nem de ir ao médico. Muita gente não tem, tô com uma dor assim, sei lá, faz 3 meses, não, foi ao médico? Não, não fui, não tive tempo. Não faço um esporte, não tenho hobby, não faço algo que eu gosto, não passo tempo com a minha família, né? É o que a gente mais ouve hoje, né? Ou o tempo que está com a família, está olhando o celular, ou está vendo TV, né? Não está ali a presença, né? Não está ali, a cabeça não está ali, né? Isso é tão fácil de pegar a gente. Às vezes eu mesmo, estou na mesa e estou vendo, às vezes, um assunto super importante para mim, mas a minha família está jantando comigo. E aí, Sim. geralmente, a minha mulher que briga, fica com aquela cara, pô, você está usando o celular, aí a gente tira o celular. Já virou meio que uma regra em casa, a gente não usar o celular. Então, assim, Uhum. todo mundo se perde com isso. Não Sim. tem super-homem, não tem gente perfeita. Né? O que a gente tem que entender é que a gente precisa evoluir. A gente não pode ficar do mesmo jeito que a gente está. Então, se você hoje está do jeito A, você tem que estar do jeito A mais 2, A mais 10, A mais 50, A mais B. Você tem que estar melhor, muito melhor. E para você estar melhor, é como você vai usar o seu tempo hoje. Isso significa fazer o seguinte, se você olha para o teu dia, o que o teu dia vai trazer? Então você quer fazer, por exemplo, esporte, você quer fazer leitura, você quer trabalhar. Pensa isso como bloquinhos. Então você tem blocos. Eu tenho o bloco do estudo, eu tenho o bloco do esporte, eu tenho o bloco do trabalho, eu tenho o bloco do, sei lá, do lazer. Pensa nesses blocos. E aí você vai pensar o seguinte, porque fica mais fácil fazer isso. Você vai pegar o seguinte, como que eu vou pegar esses blocos e vou alocar dentro dos meus espaços de tempo que eu tenho? Então pensa o seguinte, você tem 24 horas. Tem que dividir em 3, uma tríade. 8 horas, teoricamente, você dorme, 8 horas, teoricamente, você trabalha e 8 horas você tem que fazer outras coisas. Então você tem que pegar o seguinte, esses blocos de tempo que você definiu, e aí você tem que colocar o seguinte, tá, eu vou estudar quando? Que horas? Escolhe um horário dentro desses blocos que você tenha de tempo e você coloca aquele bloco para fazer aquilo todo dia ou em dias específicos que você define. Quando você coloca esse bloco de tempo, você faz aquilo. Por exemplo, toda manhã para mim é uma manhã de desenvolvimento. Então é uma hora que eu estou focado ali para fazer o quê? Ler, estudar, aprender, fazer curso. Pá, tem aquele horário. Eu faço isso também em outro momento do período da tarde. Eu paro o meu trabalho e vou fazer o meu desenvolvimento para aquilo lá. Eu tenho o período que eu escrevo livro. Quando a gente coloca isso nos períodos que a gente define, fica mais Uhum. fácil da gente fazer essas coisas acontecerem. E aí você Sim. consegue ver que você começa a evoluir, que você começa a direcionar a tua vida na direção daquilo que realmente você fala, caramba, olha como eu estou fluindo. Então, você pode chamar de rotinas, de hábitos não chama, porque chamar de hábito isso é super errado, eu não vou entrar aqui nos detalhes do porquê é tão errado falar isso que é hábito. Mas assim, quando você pega esses blocos e você coloca isso dentro do seu dia, você faz a tua vida funcionar diferente já. Aí você Não, com começou a ter certeza. resultado. Aí depois você vai começar a planejar, por exemplo. As pessoas planejam errado. As pessoas planejam um dia. Planejar o dia errado. Você tem que planejar no mínimo 3 dias para frente. Três Se você dias, for isso. segunda, você planejar a terça, a quarta e a quinta. 3 dias para frente é o mínimo que você tem que fazer. Então esse tipo de conceito, ele começa a mudar o teu jogo. Suas dicas aplicam no. Você é muito motivador. Mas na vida. Uhum. Eu não sou Christian, eu motivador. acho que Eu a sou honesto. grande. Desculpa, eu acho que a grande dificuldade das pessoas é conseguir definir. Você fala muito da tríade, né? Do que é urgente, do que é importante e o que é circunstancial. Acho que as pessoas confundem muito, porque tudo acaba virando prioridade, principalmente para aquelas pessoas ansiosas, né? Então, tudo vira prioridade. Então, você não consegue fazer nada. Você começa, mas não consegue finalizar, né? Aí É, fica sobrecarregado. entender o que é importante. E assim, o que é importante para mim não vai ser importante para você, não vai ser Sim. importante para outra pessoa. O importante é extremamente pessoal. O que é importante? Atividades que trazem retorno a curto, médio e longo prazo. São aquelas atividades que fazem um bem gigantesco para a sua vida, que te colocam na estrada da evolução. Então, por exemplo, para você pode ser importante leitura, pode ser importante meditação, uma oração, pode ser importante trabalhar. As coisas são importantes para você. Essas são as coisas que você tem que fazer mais. Ponto. E aí a gente tem urgente. Urgente vem do latim, do urges, que significa mandatório, imediato, necessário de ser feito.
Ou seja, no urgente não tem tempo. É o estresse, a correria, é aquilo que acontece em cima da hora. O que acontece em cima da hora dentro do teu dia a dia? O que acontece em cima da hora dentro do teu, da tua rotina, do que você faz? Então você tem que entender o seguinte, geralmente isso aqui é urgente. E as coisas que eu considero urgente, classifica lá como urgente, sabe por quê? Porque, literalmente, o que vai acontecer com isso é que você tem uma noção do que está te consumindo essas urgências na tua vida. E a partir do momento que você se conscientiza sobre o que é urgente, você define aquilo que é urgente, sabe o que acontece? Você começa a ter estratégias para reduzir o seu urgente. E aí a gente tem que ter o quê? Circunstancial. O que é o circunstancial? É o puro desperdício de tempo. O que são aquelas coisas que consomem o teu tempo hoje? Hoje, por exemplo, eu fiz uma atividade circunstancial que me consumiu 1 hora. A gente tinha uma startup aqui e tinha uma conta no banco que a gente precisava fechar, que era uma conta que a gente não usava e tal. E tinha que ser eu ir lá para fechar. Cara, aí fui lá, aliás, uma experiência incrível aqui no banco, que estava fechado o banco, e aí a gente, no drive-thru, você bota o documento, tinha um tubinho que levava os documentos lá para dentro do banco e voltava os documentos. Olha, que sensacional! Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas assim, fui lá, fechei a conta, mas foi uma meia hora perdida. 15 minutos para ir, 15 para voltar, aí fiquei um pouquinho lá na fila dos carros e 20 minutos para fechar a conta. Foi bem rapidinho o processo, mas o tempo inteiro demorado. Circunstancial. Isso não vai me gerar resultado, não mudou minha vida. Qualquer um, se fosse eu, poderia fazer e não ia fazer a menor diferença para mim. Tinha que ser eu ir lá, porque eu tinha que mostrar o meu ID, que eu era um dos sócios da empresa. Enfim, então, a gente tem essas 3 coisas. Se você entende essas 3 coisas, o que você vai fazer? Você vai diminuir o circunstancial. Por exemplo, essa coisa de circunstancial, já vi, do banco, eu não vou ser mais chama account holder aqui, o cara que é o dono da conta e você pode botar os outros, porque só o account holder é o cara que pode fechar a conta e abrir a conta, que são as 2 coisas principais. Acabou, vou botar outro cara, porque nunca mais essa coisa circunstancial vai me pegar com relação a isso. Então, são coisas que acontecem. E a gente entendendo isso, a gente consegue mudar esse tipo de fatos, de atividades que acontecem no nosso dia a dia. Com certeza. Deixa eu explicar pro povo aqui que está curioso, por que não é hábito? Eu falei assim, chama de rotinas, não de hábitos. Gente, o hábito é uma palavrinha que as pessoas usam tão errado e tão mal, e as pessoas falam assim, vamos criar o hábito, 21 dias para criar o hábito. Então, assim, primeiro, não existe 21 dias para criar hábito. Isso é uma mentira que contaram no mundo. Quem fala isso hoje ou é desinformado ou é mentiroso. Então não existe 21 dias para criar o hábito. Segundo, a criação de um hábito é um processo tão complexo neurologicamente, mas tão complexo, que não tem ninguém que tenha uma resposta ainda feita para isso. Existem estudos em andamento, inclusive tem um estudo que eu estou acompanhando, que são 12 pesquisadores com 4 universidades, que eles estão vendo como que o hábito se forma no cérebro humano. E, cara, essa pesquisa já voltou com áreas diferentes. De acordo com o que eles testam, como a pessoa interage, tem horas que você ativa o pré-frontal, tem horas que é o hipocampo, tem hora que é o cerebelo, tem hora que é tudo. E os caras falam assim, cara, a gente não sabe como criar. A neurociência é muito complexa, né? Não é uma exata, exatamente, não é uma exata. Então, assim, tem muitos aspectos, né? Muitos olhares, né? Muitos âmbitos ali para serem analisados. Eu acho que ainda é cedo, né, para afirmar alguma coisa com certeza, né? Tem até alguns caras fazendo modelos em redes neurais de inteligência artificial para simular a possibilidade de como que o hábito é criado. Porque olha só, se eu descubro como o hábito é criado, eu mudei a humanidade, concorda? Sim. Se eu descubro como eu implanto um hábito na sua vida, cara, acabou, o mundo é outro. Imagina que as pessoas, no estalo de dedo, conseguem implantar o hábito de leitura, de fazer um esporte, de fazer qualquer coisa. Isso não é verdade. Claro que tem um monte de livro, a maioria deles idiotas, que vendem aí o poder do hábito, o como criar o hábito, o cacete A4, que é tudo placebão. E o gado compra isso, o gado adora isso. Porque o gado, ele quer o quê? Ele quer o jeito fácil de criar o hábito. Ele quer a fórmula mágica, né? A fórmula mágica de criar o hábito. Então o que acontece? Aí o gado vai lá, lê o poder do hábito e fala, nossa, agora eu sei como criar o hábito. Então, eu tenho lá o gatilho, eu tenho a recompensa, eu tenho o hábito em si. E aí o gado fica feliz com o que agora ele descobriu. E mesmo depois de ler o poder do hábito, ele não consegue criar o raio do hábito dele. Por quê? Porque é tão complexo a criação do hábito que não dá. Então por isso que a gente não pode falar de hábitos, a gente tem que falar de rotinas. Rotinas é aquela coisa que você coloca no mesmo horário, do mesmo jeito, da mesma forma, e que a tua persistência vai lá e faz. Essa rotina multiplicada e feita durante várias e várias vezes, possivelmente, não necessariamente, criará um hábito dentro de você, do teu cérebro de alguma forma. E aí você vai ter a necessidade fisiológica de fazer aquele processo. Ponto. Sim. Então, assim, não fala de hábito, porque você não tem hábito. O que você tem são rotinas. Rotinas. Ponto.
Então, Uhum. para de falar de hábito. Quem fala de hábito aqui é literalmente não sabe o que está falando. E por falar em rotinas, né, Christian? Nesse momento aí de pandemia, já entrando no quarto mês de quarentena, muita gente em casa ainda, apesar da flexibilização, né? Existe o desafio, né? Porque as rotinas mudaram do dia para a noite, as pessoas foram trabalhar em casa, junto com marido, esposa, filho, criança, papagaio, cachorro. Então, assim, ficou bem difícil de ter concentração, né? Aquele momento de concentração e de ser produtivo. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando mais horas e não conseguindo realmente a produtividade que tinha, né, no trabalho na empresa, né? Ou que nunca teve, na verdade, só piorou a situação. E como que a É, gente pode se organizar melhor na questão do home office? o home office ele é um processo bem complexo, né? Porque nem todo mundo tem o perfil, nem todo mundo tem o ambiente certo, nem Sim, todo mundo tem as coisas corretas para fazer home office. Eu acabei de fazer uma reunião agora com o Marco Silva da Aded, que vocês conhecem, e ele me sim. ligou de home office, e o WhatsApp dele estava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele desligou e ligou de novo. Ele falou, cara, tem gente jogando aqui, tem gente vendo Netflix, eu não consigo ter banda. Então, como que Uhum, você faz o home office se a tua internet não é adequada? Esse é o primeiro ponto. uhum. Né? Então, assim, já complica. Segundo, mesa e cadeira. Eu estou com um problema com a minha cadeira. Eu já tenho uma cadeira muito boa, mas a minha cadeira está me dando dor nas costas. Tanto que eu vim fazer a Sim. live até aqui na sala aqui de cima. Eu falei, estou sentadinho aqui porque eu estou com dor nas costas hoje. E assim, eu fico lá umas 4, 5 horas, já começa a doer as costas. Ou seja, eu vou procurar uma outra cadeira, vou comprar outra cadeira que seja melhor ainda do que essa que eu estou usando. Porque isso impacta. Eu fico lá 4 horas, eu tenho energia, eu tenho cognição para ficar mais 8 horas, se for o caso. Mas com uma Sim, cadeira que com 4 horas está matando as minhas costas, eu não consigo mais trabalhar. não E aí eu consegue. começo a me interromper, eu começo a querer sair, começo a querer andar. E isso está destruindo a performance. Então, assim, a cadeira é uma coisa fundamental. Se você não tem uma cadeira que é boa, realmente, uma cadeira que você fala, cara, essa cadeira muda o meu jogo, você não vai conseguir ser produtivo. Ponto. Outra coisa, para o teu home office, é realmente essa organização da tua rotina. Então, assim, que horas que você acorda, que horas, o que você faz, que horas você vai trabalhar, que horas você termina de trabalhar, que horas você almoça. Quando você tem isso fica muito mais fácil. Então, assim, se você almoça no mesmo horário, se você para no mesmo horário, fica tudo muito melhor. O problema é quando as pessoas não têm um padrão. Elas levantam um horário mais ou menos parecido, almoçam em horários diferentes de acordo com as reuniões, terminam de acordo com aquilo que der no dia. Aí sabe o que acontece? Ela não consegue fazer. Então, por Aham. exemplo, uma coisa que eu até parei de fazer e eu estou diminuindo muito. Eu não estou mais fazendo lives nesse horário que a gente está fazendo e até um pouco mais tarde. Então, estou fazendo live um pouco depois das 8h30, 9 horas do Brasil. Por quê? Porque geralmente eu paro de trabalhar 5 horas, aí vou fazer algum esporte. Ou vou para a piscina, ficar com a família, ou a gente vai andar de bike, a gente vai fazer alguma coisa. Jogar tênis, alguma coisa assim, que é esse horário que eu gosto de fazer esporte. Que Sim. pega então, mais ou menos às 5 e às 7 do Brasil, que é mais ou menos esse horário. Só que eu tive uma reunião hoje, por exemplo, às 5 da tarde, tinha live com você. O que acontece? Já quebrou um pouco dessa minha rotina. Então, assim, Uhum. eu não vou mais agendar. Então, todo mundo que fala assim, vamos marcar uma reunião às 5 horas, eu falo, cara, é às 4, 4h30. 5 horas não dá para mim mais. E simples. Então, ou seja, eu defino o meu padrão daquilo que é bom para mim. Claro que vai ter uma Sim. exceção, um de outro, não tem problema nenhum ter uma exceção. Entendeu? Tipo, pô, fazer uma live aqui, ótimo, tudo bem, já tinha uma reunião mesmo, não tem problema nenhum. Agora, se eu fizer isso todo dia, eu estou tirando o quê? Aquilo que é importante para mim. Com Então você tem que certeza. avaliar o seguinte: o que eu mantenho, o que eu tiro, e o resto é dizer não. E eu sou o cara mais fácil para dizer não. Às vezes o pessoal vai para mim e fala assim: vamos fazer uma live. Né? Primeiro que o meu time tem respondido aí para as pessoas. Aí outro dia, até uma amiga, que até eu vou chamar ela assim para uma live, porque tem um assunto interessante que é a Kalinka. E ela fala de produtividade, de bullet journal e tal. Ela falou assim: eu queria tanto fazer uma live com você, pedi demais. Eu falei assim: minha mulher também quer. Vamos entrar na Aham. fila que a gente entra. Eu não dava para fazer agora, nesse momento, que eu já estou com a agenda lotada. A gente viu quanto tempo a Ah, gente eu demorou para imagino. marcar a nossa, né? Sim, sim, demoramos um pouquinho. Mas até que foi rápido, eu achei que demoraria mais, né? Mas em relação ao home office, né? Eu acho que as pessoas também, eu acho que tem que ter também uma conversa com a família também, né, Christian? Eu acho que um alinhamento com todo mundo para que todo mundo respeite também aquele momento em que você precisa se concentrar, né? Que ninguém vai ficar te chamando, te interrompendo, né? Eu acho que é importante também. O ambiente também, né? Ser um pouco mais silencioso.
A família tem que fazer acordos, né? Sim. Então, por exemplo, no começo, eu não ficava muito de home office aqui, né? Então, Aham, no começo, os meus filhos entravam no escritório já, oi, 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 já falando, agora eles já sabem que às vezes eu estou numa reunião, que eu estou falando com alguém, então já batem, já falam. A gente já definiu bem os horários da casa. Então, assim, quando a gente tem esse acordo familiar e todo mundo interage de uma forma que fique harmônico para todo mundo, funciona. E assim, não tem uma fórmula, sabe? Acho que cada um vai ter que sentar de acordo com a sua família. Se você tem filhos pequenos, é um desafio muito maior. Então, assim, às vezes vai ter que fazer rodízio da família, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes um irmãozinho mais velho ajudar, porque não é aham, fácil para ninguém. A gente não está vivendo um momento fácil na vida. Ser produtivo nesse momento é um desafio, sem dúvida nenhuma, e a gente precisa contar com a colaboração de todos. E vai ter dia que você vai estar de mau humor, que você vai estar virado, que você não vai estar querendo fazer as coisas, e você vai ter que contar com a ajuda das pessoas que estão ao teu lado para entenderem e compreenderem isso. E assim o mundo flui, e assim o mundo evolui. E assim a gente fica aham. produtivo. Com certeza. E, Christian, fala um pouco pra gente como que a gente pode lidar com a procrastinação, né? A procrastinação é inerente do ser humano, né? A gente é assim, a gente nasce assim, né? Como lidar com isso? Eu já falei muitas vezes essa frase, né? Você não pode eliminar a procrastinação. Porque a Uhum, procrastinação faz parte de você, faz parte do ser humano, faz parte daquilo que você literalmente vive. Você procrastina coisas, você procrastina a vontade de ir ao banheiro, você procrastina às vezes quando você aperta o botão soneca, você procrastina um monte de coisa na sua vida, e assim, você não pode se culpar por isso. Você não aham, pode. Então, quem fala para você assim, você é um procrastinador, fala pro cara, você também é. Se você não for, você é um robô. Todo mundo procrastina. sim, Então, aceita isso, primeiro ponto. Segundo ponto você tem que entender o que você está procrastinando. Tem coisas que você está procrastinando, tem vários motivos. Dependendo do motivo que você está procrastinando, tem uma solução diferente para isso. Então, olha só, primeiro, as pessoas elas procrastinam tudo aquilo que é difícil, complexo para elas. Esse é o primeiro fórmula. Se aquela coisa é muito complicada, se aquela coisa é muito difícil, se aquela coisa eu não sei como fazer, eu vou adiar, eu vou segurar, eu vou literalmente bloquear aquela atividade. Então esse é o primeiro ponto de que eu vou literalmente fazer aquele negócio não sair do lugar. Agora, outra coisa que a gente provavelmente procrastina é quando a gente tem um excesso de informação. E só falando uma coisa. Quem está procrastinando porque a coisa é complexa, é difícil, uma saída para isso é o seguinte: primeira coisa é quebrar em atividades menores. Então, se você quebrar em aham, atividades menores, talvez fique mais fácil de você compreender aquela atividade. Segundo, pedir ajuda. Né? Às vezes você tem uma atividade que é muito difícil, mas você é uma pessoa que sabe fazer aquilo, ou te dá o passo a passo, é outra coisa. Terceiro, você definir o próximo passo é, é clareador. É uma coisa assim que realmente abre a mente das pessoas. Então, quando você clarifica o próximo passo, ele te dá literalmente aquela coisinha, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, depois tenho que fazer aquilo outro. Por exemplo, falar inglês fluente é uma coisa que muita gente quer, mas é uma coisa muito complicada. E as pessoas adiam sim, sempre. Mas se você falar assim, você vai ter que ler 10 páginas desse livro por dia para você conseguir falar inglês fluente, já é um primeiro aham, passo. Então, assim, já fica sim, mais fácil. Segundo ponto, você procrastina coisas que você tem medo. O medo é um grande fator de procrastinação. Porque as pessoas têm medo do desconhecido. Claro que se uma pessoa é mais corajosa, se ela é mais audaciosa, se ela é uma pessoa mais assim que arrisca, o medo não paralisa tanto ela. Mas se não for uma pessoa que tem esse perfil, o medo é paralisante. O medo é um dos paralisante. maiores fatores procrastinadores. E pior que muitas vezes o medo é inconsciente. A gente está lá, sabe, dentro dos nossos pensamentos, pensando naquela atividade. E a gente nem sabe que a gente tem medo daquilo, mas a gente tem. E aquele medo, quer ver um medo típico das pessoas? Falar em público. As pessoas têm medo de falar em público. Aham, Então, as pessoas. Aí ela fala o seguinte: TCC da faculdade, que é uma coisa que muita sim, gente adia. A pessoa não adia o TCC só, por fatores do TCC que a gente já sabe. Muitas vezes essa pessoa, ela adia o TCC porque ela tem medo de expor o TCC na frente da banca. Sabe, quando vai ali apresentar para as pessoas. Então a sim, pessoa com aquele medo inconsciente, ela não sabe que o medo é de apresentar, e ela procrastina não escrevendo o TCC dela. Entendeu como as coisas se conectam de um com jeito certeza. completamente, às vezes, diferente do que a gente está olhando? Então, o medo é outro fator procrastinador. Outro fator procrastinador são fatores psicológicos que a gente não entende, não só o medo. Angústias, perdas, ganhos. As pessoas elas adiam porque muitas vezes elas não sabem. Ixi, bateu aqui que eu estou com 5% de bateria.
Então, Ah, tudo bem. A gente também já vai finalizar, né? Já está dando os 40 minutos aqui. qualquer coisa eu volto, a gente vai e volta. Não, não Que eu tem problema. eu nem reparei na minha bateria hoje. Sem problema, Então, Christian. quando a gente tem, por exemplo, alguma coisa que a gente quer fazer, eu dou esse exemplo do mochilão que é típico. A pessoa quer fazer um mochilão na Europa, mas ela não sabe nem tirar o visto, ela não dá o primeiro passo para ver as viagens, ela não planeja, mas ela sempre fica falando isso para os outros. Por que ela não faz? Se ela olhar porque ela não faz, às vezes, por exemplo, porque ela tem uma ligação muito forte com os pais. Então, assim, pô, eu não posso ficar distante 1 ano dos pais. E aí a Sim. pessoa ela não faz o mochilão porque ela tem inconscientemente a conexão forte com os pais. Não E é às vezes, tão óbvio para ela, né? O exato. motivo desse medo. Então a gente procrastina coisas, a gente nem sabe por quê, e quando a gente vê, literalmente, a gente não está vivendo, porque internamente a gente está se destruindo e destruindo a nossa capacidade de ação. Uhum, com certeza, com certeza. E, Christian, a procrastinação também, ela atua principalmente naquelas pessoas que têm muitas ideias, né? Muitas ideias, têm muitos sonhos, mas ela se sente paralisada e não consegue sair do lugar. Parece que o cérebro dela trava e ela não consegue colocar na prática. Ela tem várias ideias, é criativa, né? Mas ela não consegue colocar em prática aquilo que ela sabe, né? E o medo tem grande culpa nisso, né? O medo sabe, tem uma frase, não sei de quem é, mas eu gosto muito, que fala o seguinte: você precisa do medo para ter coragem. E acho que Uhum. essa é a coisa mais verdadeira do mundo. Você não Sim. consegue ter coragem sem o medo. A ausência do medo não te dá coragem. Então, assim, às vezes você tem que olhar para dentro, descobrir quais são os seus medos e olhar para esses medos e falar: como que eu vou vencer esse medo? E buscar aquela coragem interna que você vai falar: caramba, vai ser difícil, mas você vai lá e faz. Então, Uhum. assim, quem não arrisca não petisca. Essa frase, o Walt Disney falava uma frase parecida: você erra 100% dos chutes que você não dá. E se a gente parar para pensar sobre isso, o quanto que a gente está perdendo de vida por causa de medo? Até quanto Muito. a gente vai perder essa Uhum. vida por causa de medo? O caixão tá cheio de gente medrosa, cheio de gente que não conseguiu tempo para viver os seus sonhos, cheio de gente que não teve coragem de tentar uma vez mais, de às vezes ter um problema e saber que esse problema é simplesmente um degrau dentro do seu processo produtivo, dentro. Eu acho que caiu aqui a conexão ou a bateria do Christian acabou. Pessoal, para quem está me ouvindo ainda, a gente vai sortear um livro depois da live, tá? Para todo mundo que comentar a nossa live. A Tríade do Tempo, tá? Eu acho que o Christian caiu. Ele já volta, pessoal. Vou segurar um pouquinho aqui. Pessoal, digitem aqui o comentário, comentem que querem o livro, que a gente vai fazer o sorteio logo após a live. Vamos aguardar o Christian voltar para a gente finalizar. Voltamos. Voltei. Oba, voltamos. Eu falei, Christian, que a gente vai sortear o livro A Tríade do Tempo logo após a live para todo mundo que comentar aqui. Ah, que legal. Então vamos Tá comentando aí. bom? Então, Christian, a gente estava falando do medo, né, das pessoas não conseguirem colocar em prática os sonhos, né? Mas além dessas ideias que as pessoas têm, eu acho que também a saúde dessa pessoa, ela depende muito dos momentos importantes que a gente vive, né? Então, tem uma coisa que você fala que é de criar momentos, né? Criar momentos e essas memórias, né? Eu acho que do que é importante, viver o que é importante. Eu acho que isso aumenta a sua produtividade no trabalho e melhora você como pessoa também. Deixa eu posicionar aqui melhor o meu. Eu tô com outro celular. Uhum. Então, Tá ótimo. sobre essa questão de criar momentos, né? O que é a vida se não uma série de momentos? O que a gente faz na vida de verdade é simplesmente criar momentos com a gente, com a nossa família, com coisas que são bacanas. As pessoas demoram muito para ter essa noção. E quando elas perdem essa noção, elas literalmente não estão vivendo. E às vezes é tarde demais para você voltar e viver os momentos que você quer fazer. Então você tem que parar hoje e pensar o seguinte: cara, o que eu quero para minha vida? O que é o momento? Ah, eu queria viajar, mas eu não tenho dinheiro. Isso tudo é relativo.
Vai de carro, não precisa viajar para a Europa. Viaja para o interior do Brasil, vai conhecer o Manaus, o Amazonas, vai conhecer o Sul, vai conhecer o Nordeste. Não Sim, importa. Você tem que entender o seguinte, que nessa jornada que você vai fazer para viajar, você vai criar momentos, você vai ter histórias, você vai estar com pessoas. E quando acontece alguma coisa, você vai lembrar, lá na vida, você não lembra do relatório que você entregou. Você não vai lembrar do trabalho que você entregou para o seu cliente, que nem vai lembrar da sua cara. Eu atendi mais de 100 CEOs. E vou dizer que mais de 90 deles nem lembram da minha cara. Então, assim, o que eu fiz com esses CEOs passou, já foi. Entendeu? Eu criei momentos... eu duvido, tá? Eu duvido. Assim, o que eu criei com eles foram momentos incríveis para mim, de experiência, de know-how e de aprendizado para minha vida. Porém, o nosso trabalho, ele passa. O nosso trabalho, putz, na farmácia, você foi lá, fez uma fórmula de manipulação, entregou para alguém, você fez um baita atendimento. Depois de um ano, a pessoa não lembra, talvez, de você. Ela não lembra daquele remédio, talvez ela lembre do bom atendimento. Mas o Sim. que as pessoas lembram são de momentos. Se você for morrer agora, é uma pergunta que eu falo, se agora, quando acabar a live, você for morrer, você está em paz com você mesmo, com Deus e com seus momentos? Se você tiver 20 minutos na sua vida para lembrar dos melhores momentos da sua vida, você vai ter um monte de momentos para lembrar, ou você vai simplesmente lamentar que você queria viajar, que você queria estudar mais, que você queria conhecer pessoas, que você queria um novo relacionamento, que você queria uma outra casa. Então o que acontece com as pessoas é que elas não criam momentos. O que acontece com as pessoas é que elas simplesmente fazem trabalho, elas fazem rotina, elas fazem o dia a dia. E a gente tem que viver muito mais do que isso. Ter tempo é criar momentos. E criar momentos são experiências que você só pode ter fazendo, vivendo, compartilhando isso com as outras pessoas. O resto é o resto. Não, com certeza. E, Christian, a gente já está no nosso tempo aqui, ultrapassamos um pouquinho. Para a gente finalizar, eu queria que você desse um recado para alguma reflexão nesse momento de pandemia, né, em que muitas pessoas estão ou ansiosas demais, ou até deprimidas, desesperançadas também, né? Queria que você desse o último recado aqui para que as pessoas refletissem, né, sobre a importância de ter tempo para fazer as coisas que você gosta, como você falou, né, sobre esses momentos, e para as pessoas persistirem também, né? Eu acho o seguinte, tempo é a coisa mais importante da vida. Tempo é o presente que Deus te deu para você criar qualquer coisa. Com mais tempo você cria mais dinheiro, mais fé, mais carreira, mais saúde, mais qualquer coisa. Então você tem que cuidar demais do seu tempo. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, eu acho que nesses momentos, como a gente está passando hoje, tem muita gente aqui que está desempregada, muita gente perdeu receita, muita gente está desesperançosa, muita gente está deprimida, muita gente está perdida. Eu acho que nesse momento é para você olhar e dizer o seguinte: algo além de você tem que te ajudar numa conexão, é aquela coisa, se Deus não existisse, você tem que criar ele mentalmente. Porque Sim. literalmente você entender que alguém lá em cima tem algum respaldo disso para você, já é alguma coisa que te dá. Acho que a fé, num momento como esse, é fundamental. Você ter fé, você acreditar em algo, você desenvolver algo na tua mente que literalmente te conecta com algo superior. Porque esses momentos, eu acho que são testes que a gente faz. Sim. Esses momentos, eles são literalmente formas de ver o quanto que a gente é capaz ali de persistir, de acreditar, de desenvolver momentos, mesmo em momentos difíceis, né? O quanto que a gente é capaz de superar. E sabe por quê? Quem está aqui agora, está no fim do poço, está vivendo o pior momento deles, da história da vida, e passar por esse momento, porque a gente vai passar. A gente vai passar. O que as pessoas têm que entender é que esse momento, esse inferno que a gente está vivendo, ele não é uma coisa para sempre. Ele é passageiro. Tudo na vida Sim. é passageiro. Agora, tem gente que pegou esse inferno astral que está vivendo, literalmente, esse momento ruim que a pessoa está vivendo, e ela parou nesse momento. E quando ela para nesse momento, ela está reclamando, ela está murmurando, ela está condenando os outros, ela está com inveja dos outros, ela está com um monte de sentimento ao redor de si próprio. E aí você parou, literalmente. Aí quando você para nesse inferno, sabe o que acontece? Você fica nele. Você Sim. aprofunda nele, você vive mais nele. Então o que você tem que fazer é fazer o quê? Andar, andar, andar. Então você tem que caminhar, vai andando na direção. E vai chegar uma hora que isso vai passar. E quando isso passar, você vai estar muito mais forte do que você era antes disso entrar. Você vai estar muito mais resiliente, você vai estar muito mais antifrágil, você vai estar muito mais
conectado com você mesmo, você vai estar acreditando em você. E talvez por conta desse momento Covid, muitos de vocês façam coisas que não seriam capazes de fazer antes. Porque o momento Covid talvez veio para te dar a certeza de que você é forte, de que você você é capaz, né? Que você pode passar por algumas dificuldades, que você, se você passou por isso, você pode fazer coisas melhores com relação a isso. Então, assim, eu acho que momentos como esse são momentos que ajudam a gente a desenvolver a nossa persistência, a nossa tenacidade, a nossa capacidade de ver as coisas além daquilo que a gente está vendo. Então, assim, se alguém te fechou uma porta, eu tenho a certeza que lá na frente alguém vai te abrir um portão. Só que se você não andar na direção do portão, você vai ficar reclamando da porta que foi fechada. Com certeza. Nossa, Christian, sensacional. Esse recado aí, eu acho que para todo mundo refletir e que a gente saia muito melhor realmente do que estamos e do que éramos, né? Muito melhor. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte, muito mais capaz também, né? E é só ter força aí e continuar mesmo a nossa caminhada. Christian, muito obrigada mais uma vez, tá? Espero que quando tudo isso passar a gente se encontre, tá bom? E aí a gente também, vou com o Rinaldo, com a Vilma também até Orlando, para encontrar você, sua família, tá bom? Fique com Deus, tudo de bom para vocês, tá? E um prazer enorme, uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Manda um abraço para o Rinaldo. Eu vi que ele estava aí falando. Vocês vão sortear o livro agora para o pessoal. Sim. Né? Eu vou sair, aí vocês fazem o sorteio para eles. Agradecer você pelo tempo. E, pessoal, só dar um recado. No domingo eu vou fazer uma live. Eu vou depois colocar no meu Instagram com um neurologista fantástico. E nós vamos falar sobre a questão do hábito. Vamos desmentir aí a porcaria desses livros aí, Poder do Hábito, esses lixos que as pessoas leem, que o gado lê. E a gente vai falar para vocês no cérebro o que faz o efeito com relação a isso. Perfeito. Obrigada, Christian. Um abraço. Boa noite para você. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem aí para sortear, hein? Sim, sim.